Olá a todos! Nós vamos nessa aula conversar sobre o salário de benefício. Então, para vocês acompanharem, essa nossa conversa, olhem aí os artigos 31 a 34 do Regulamento da Previdência Social. Então, vamos, descobrir aqui o que é o salário de benefício. O salário de benefício é um valor básico utilizado para cálculo da renda mensal de benefícios de prestação continuada, inclusive aqueles regidos por normas especiais. Não são todos os benefícios que vão ser calculados com base no salário de benefício. Salário família, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão, não são calculados com base no salário de benefício, no SB. E também não utilizam o SB para cálculo do seu valor benefícios previstos em legislação especial. Exemplo, a pensão para os portadores da síndrome de talidomida, do seringueiro, enfim, existem vários que no momento posterior a gente pode referenciá-los. O salário de benefício, ele é o valor pago mensalmente ao segurado que está em gozo de benefício? Não. O que é pago ao segurado, que é depositado no banco todo mês, é a renda mensal do benefício. O salário de benefício é um meio para se chegar no valor da renda de vários benefícios. Então, como é que se calcula a renda mensal de benefício, onde a lei determina o uso do salário de benefício? Nós vamos utilizar os salários de contribuição do segurado, colocá-los devidamente atualizados numa média e assim a gente obtém o salário de benefício. Calculado o salário de benefício, a lei prevê percentuais que vão ser aplicados no salário de benefício para obtenção da renda. E o que é o salário de contribuição? O salário de contribuição é a base de cálculo das contribuições dos segurados, exceto o segurado especial. Então, o salário de contribuição para aqueles segurados que exercem atividade remunerada vai ser a remuneração desses segurados até o teto do regime geral. Para o segurado facultativo, vai ser um valor por ele declarado entre o salário mínimo e o teto. E qual é o mínimo do salário de contribuição enquanto base de cálculo? Para contribuintes individuais e segurados facultativos, o mínimo do salário de contribuição enquanto base de cálculo é o salário mínimo. Para o segurado na categoria de empregado, categoria de avulso, de empregado doméstico, o mínimo vai ser o piso normativo. Se não existir piso, vai ser o salário mínimo, seu valor horário, diário ou mensal. Muito bem. Só que o salário de contribuição ele tem dupla finalidade. Além de servir como base de cálculo das contribuições dos segurados, ele também serve, como a gente está vendo aí, para o cálculo do SB. Ele entra numa média de salários de contribuição para cálculo do SB. Só que, hoje, quando eu vou levar o salário de contribuição para entrar nessa média que chama SB, salário de benefício, eu tenho um filtro, eu tenho uma barreira. Só entra na média de salários de contribuição o salário de contribuição cujo valor seja de pelo menos um salário mínimo. Então, o salário de contribuição, para entrar na média, ele tem que ser de pelo menos um salário mínimo mensal. Mas, Cecília, você não acabou de falar que, como base, o salário de contribuição pode ser o salário mínimo no seu valor mensal, diário, horário, conforme o contrato, conforme a jornada do trabalhador? É verdade, como base é possível. Mas na hora que o salário de contribuição vem
para o cálculo do salário de benefício, ele tem que ser de pelo menos um salário mínimo para todos os segurados. Se um empregado contribuiu num mês sobre valor inferior ao mínimo, ele vai ter que providenciar uma complementação, que foram criados mecanismos no sentido de permitir a complementação, agrupamento de contribuições, a utilização de contribuições de um mês em outro para conseguir chegar na base de um salário mínimo. Ou seja, não entra nessa média de salários de contribuição inferiores ao salário mínimo. E isso a partir da chegada da emenda constitucional número 103. Ok? Então, vamos lá. Então, o cálculo do SB, a gente faz uma média de salários de contribuição. Feita a média, nós vamos procurar na lei qual é o percentual a ser aplicado nessa média para chegar no valor daquele dado benefício. Uma aposentadoria programada, uma aposentadoria por incapacidade permanente, um auxílio por incapacidade temporária, enfim. Mudanças importantes, já vamos anunciá-las, ainda que adiante nós vamos ter mais informações, vamos anunciar mudanças importantes no cálculo do SB. Antes, o cálculo do SB era feito mediante a utilização de 80% do período contributivo, utilizando-se os maiores valores de salário de contribuição desse período. Hoje, a média é de 100% do período contributivo. É possível, no cálculo de aposentadorias programadas, excluir valores de salário de contribuição que resultem em redução do valor do benefício, desde que garantidos os requisitos mínimos para a obtenção dos benefícios, tempo de contribuição, carência, enfim. Ok? Salários de contribuição menores que o salário mínimo mensal não podem ser utilizados para cálculo do salário de benefício. Antes, mesmo que um salário de contribuição fosse inferior ao limite mínimo mensal de um salário mínimo mensal, você faria o cálculo do SB utilizando esse valor mensal, mesmo que inferior ao salário mínimo, e se o SB desse valor inferior ao salário mínimo, ele viria automaticamente para o salário mínimo, porque não se pode ter SB inferior ao salário mínimo. Mas a partir de 13/11 de 2019, com a emenda constitucional 103, só entra, a partir das competências, a partir da emenda, só entra no cálculo da média do salário de benefício, salário de contribuição de pelo menos um salário mínimo mensal. Agora, o limite do mínimo do salário de benefício era de um salário mínimo, continua sendo. Quais os salários de contribuição que eu uso? De que período? Eu uso salário de contribuição de 100% do período contributivo desde julho de 94. E se a filiação foi posterior a julho, os salários de contribuição desde o início das contribuições. Por exemplo, o Joel ele iniciou uma atividade laboral remunerada como empregado em outubro de 2020. Em janeiro de 2025, em razão de incapacidade laboral temporária, ele requereu o auxílio por incapacidade laboral temporária, que é o antigo auxílio-doença. Quais os salários de contribuição que eu uso para cálculo do SB? Todos os salários de contribuição, desde outubro de 2020 até dezembro de 2024, que é o último mês antes dele requerer o benefício. Só usa o salário de contribuição cujo valor seja igual ou superior ao salário mínimo. O que é período contributivo? Para empregado doméstico, contribuinte individual que presta serviços à pessoa jurídica a partir de abril de 2003 e trabalhador avulso, o período contributivo é o conjunto de competências em que houve ou deveria ter havido contribuição
em razão do exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral. Por que isso? Porque, nesses casos, cabe à empresa que contratou, que está aí como tomadora de serviços desse segurado, descontar a contribuição do segurado e recolher. Então, o desconto é presumido feito, tem a empresa, o empregador doméstico, por exemplo, também, né? Efetuado ou não o recolhimento da contribuição, havendo a comprovação de que essa pessoa exercia atividade numa dessas categorias, prestou serviço, exerceu atividade enquanto empregado doméstico avulso, vai se contar essa competência, tá? E o salário de contribuição dessa competência para fins de cálculo do salário de benefício. Agora, para os demais segurados, quem? Contribuinte individual que exerce atividade por conta própria. Também o segurado facultativo. O período contributivo é o conjunto de meses de efetiva contribuição ao regime geral. Os salários de contribuição incluídos na média, eles são atualizados? Sim, eles são atualizados monetariamente mediante a aplicação do INPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Todos os salários de contribuição utilizados no cálculo do salário de benefício são corrigidos mês a mês, de acordo com a variação integral do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, referente ao período decorrido a partir da primeira competência lá do salário de contribuição, que compõe o período básico de cálculo, até o mês anterior ao do início do benefício, de modo a preservar o valor real do benefício. Caso o segurado tenha sido anteriormente amparado por regime próprio, as remunerações sobre as quais ele contribuiu quando ele era servidor amparado por regime próprio serão calculadas? Agora ele é segurado do regime geral e está calculando um salário de benefício. Eu vou usar essas remunerações da época que ele contribuía para o regime próprio? Sim. Serão consideradas as remunerações adotadas como base para as contribuições a regime próprio de previdência ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares, consideradas para a concessão do benefício, todas atualizadas monetariamente. E eu utilizo essas remunerações desde julho de 94 ou desde o início da atividade, se o início dessas atividades for posterior a julho. Também utilizo, caso ele tenha, segurado tenha sido militar anteriormente, as remunerações que serviram de base para o regime próprio a que ele se vinculava enquanto militar. O valor do salário de benefício, conforme eu já disse, ele não pode ser inferior ao de um salário mínimo, nem superior ao limite máximo do salário de contribuição na data do início do benefício. Serão considerados para o cálculo do salário de benefício os ganhos habituais do segurado empregado a qualquer título, sob a forma de moeda corrente ou de utilidades, sobre os quais tenha incidido contribuição previdenciária, exceto o 13º salário. 13º salário é salário de contribuição enquanto base de cálculo. O 13º, ele integra o salário de contribuição enquanto base de cálculo. Mas na hora de calcular o benefício, eu vou jogar o salário de contribuição na média, o valor relativo ao 13º não entra nessa média. Então, nós encerramos aqui e temos ainda outra aula sobre o salário de benefício. Até lá, gente, bons estudos!